E aí, tudo massa? Urnas eletrônicas. São seguras? Não são? É uma jabuticaba brasileira? Para começo de conversa, o objetivo desse vídeo não é reproduzir uma espécie de propaganda ufanista à la Tribunal Superior Eleitoral das urnas eletrônicas, tá? O que eu quero nesse vídeo é compartilhar com vocês algumas coisas que a academia, especialistas, têm alertado e divulgado sobre as urnas eletrônicas. Então, inicialmente, é só o Brasil que usa urna eletrônica? Falso, não é só o Brasil, tá? Várias democracias de peso no mundo utilizam as urnas eletrônicas. A Índia, maior democracia de massas em termos de população do mundo, usa urnas eletrônicas. Os Estados Unidos, uma das primeiras democracias do mundo, utiliza também. Austrália, grande democracia, também utiliza. Canadá, Japão, a lista é bem grande, tá? E repleta de países exemplares. Então não é uma maluquice brasileira, tá? Não é uma coisa, só Brasil, Venezuela e Cuba usa. Falso, mentira. Canadá, Japão, Austrália, alguns estados dos Estados Unidos, né? Já que os Estados Unidos é uma federação muito avançada, tem um grau forte de federalismo lá, então alguns estados usam, outros não, certo? Então, não é uma coisa que é só do Brasil. Inclusive, a gente já exportou essa tecnologia para outros países, veja só. O Paraguai já utilizou as urnas eletrônicas brasileiras e a Costa Rica, que é considerada a Suíça do Caribe, já utilizou essa nossa tecnologia. Então, tá, a gente tem um certo motivo de orgulho e é um sistema que, no geral, tem sim dado certo. Isso não significa que ele é imune a falhas, que ele é perfeito. Ok. Como é que se dá o grau de fidedignidade, de confiança em relação aos resultados das eleições no Brasil? A gente também, como você pode ver nesse gráfico aqui, está mais ou menos bem na fita, certo? A gente está mais ou menos igual aos Estados Unidos. E de onde são esses dados? São de um projeto sensacional de Pippa Norris, uma das grandes cientistas políticas na área de democracia, certo? Então a gente está ali mais ou menos igual aos Estados Unidos, legal, uma das primeiras democracias do mundo. Já estivemos melhor, viu? Na América Latina, Uruguai e Chile, por exemplo, teriam um melhor índice de confiabilidade eleitoral do que o Brasil. Mas a gente está bem, né? Estamos igual aos Estados Unidos. No geral, a gente está acima da média mundial. Então, ótimo. Inclusive, esse projeto é o projeto da integridade eleitoral de Pippa Norris. Você pode ter acesso, tem outros projetos sensacionais, como o projeto VDEM, Varieties of Democracy, certo? Que também coloca o Brasil mais ou menos no estágio legal de confiabilidade dos resultados eleitorais, integridade eleitoral. Então, nesse ponto, a gente está bem. Tá, então, segundo o VDEM, segundo Pippa Norris, a integridade eleitoral do Brasil é boa. Certo, isso significa que a gente está numa posição ótima para se gabar e que não tem nada para melhorar? Não, não significa. Alguns pesquisadores, principalmente da área de TI, tecnologia da informação, têm alertado sobre algumas fragilidades do software das urnas eletrônicas. Possibilidade dele ser fraudado, a dificuldade de uma auditoria bem feita no final. Aí você vai dizer, mas dá para fazer recontagem. Alguns vão dizer que não é uma recontagem assim tão bem feita. Tem a zerésima, né, que é aquela espécie de boleto, aquele recibo que o diretor lá dos mesários imprime no final das eleições, mas muitos vão dizer que isso não basta, certo? Além disso, não é um software público, é um software fechado, e aí pouca gente consegue fazer uma auditoria assim bem feita. Então, Diego Aranha, que é um dos principais nomes que tem feito esse alerta, ele vai dizer que a gente pode melhorar o sistema se a gente acrescentar, atenção, acrescentar às urnas eletrônicas uma espécie de voto impresso. Esse é um tema que soa caricato porque políticos caricatos e palhaços usam isso como uma maneira de botar em dúvida os resultados eleitorais do Brasil. Não é isso, seria só uma maneira de melhorar, de tornar os resultados mais confiáveis. Então, somado às urnas eletrônicas, poderia haver uma espécie de voto impresso. Isso também é uma solução que
traz consigo outras dificuldades, outros problemas. Por exemplo, o voto impresso iria encarecer muito nossas eleições, iria tornar o processo mais lento, ia encarecer bastante, na ordem dos bilhões. Iria tornar o processo bem mais lento, ia gerar dificuldade para as pessoas, para os mesários. Além disso, o voto impresso poderia servir, diriam alguns, como uma espécie de recibo na hora da compra do voto. Então tem essa questão, certo? Poderia facilitar, por exemplo, a atuação de milícias que compram votos em regiões periféricas. E agora? Nas ciências humanas sempre é assim, você tem uma solução que gera 5 problemas e 5 problemas que tem 10 soluções. Então não é uma questão fácil, certo? Tem dado certo o nosso sistema, tem sido um sistema bem sucedido, que inclusive, como eu frisei aqui, é exportado, mas não significa que ele é perfeito. A proposta que traz o voto impresso, uma possibilidade também seria ela funcionar por amostragem, ou seja, não ser no Brasil inteiro. Então seria uma auditoria por amostragem, tornaria o processo um pouco mais barato. E aí o ideal é que fosse colocado apenas em áreas onde você não tem essa questão, né, das milícias dominando o local. Não sei, isso é só um chutômetro meu. Mas, enfim, essa não é uma questão fácil. O que você pode bater o pé no chão e ter certeza que a gente não tem um sistema vergonhoso, um sistema que não possui integridade. A gente tem um sistema legal de acordo com os dados empíricos coletados por instituições que não são o TSE, mas são instituições internacionais, certo? De pesquisadores na área da ciência política. De novo, não significa que nosso sistema é perfeito e imune a falhas. O que é que a gente faz com isso? Bom, tem uma proposta de PEC aí rolando, né, para trazer o voto impresso. Não sei, está um pouco perto de 2022. Vamos ver no que vai dar. Beleza? Então é isso, espero que você tenha curtido esse vídeo. Se ele ajudou a entender o tema, compartilhe aí com seus amigos. Abraço.